Obrigada, Felipe. Boa noite para todos vocês que acabaram de ver o filme. Espero que a gente possa estar juntos pensando. A gente tem uma qualidade muito grande aqui dos intelectuais, pesquisadores e ativistas que estão com a gente nessa noite. Eu sou a Cláudia Tavares, sou jornalista, sou repórter do programa Repórter Eco, da TV Cultura, e justamente no dia de hoje eu estou completando 29 anos na TV Cultura. Uma longa trajetória. Vocês viram um filme aí? Obrigada. Vocês viram um filme aí das longas trajetórias de militância. A gente vai ter muito o que pensar. Então, para a gente começar, eu vou pedir... A gente está com a Regina Lúcia Santos, que é educadora, geógrafa e uma liderança do Movimento Negro Unificado, com o Márcio Farias, que é psicólogo da área da psicologia social, professor da PUC de São Paulo, arte educador, com a Ana Flávia Magalhães Pinto, que é historiadora, professora da Universidade de Brasília. Então, a gente tem gente muito qualificada para olhar para essa história do Quênia, para revisitar o que a gente viu nesse filme e para falar um pouquinho sobre as impressões e a gente destrinchar, porque esse filme, quando eu assisti, me pareceu que ele tem muitas camadas aí para a gente pensar sobre as dores, sobre as alegrias. É muito curioso, né, como o povo africano é capaz de extrair alegria mesmo na dor, porque se tiver isso aqui para comemorar, eles estão cantando, dançando e trazendo esperança, que parece que isso alimenta, né, os movimentos, e a militância é uma das coisas que eu gostaria que a gente pensasse junto. Então, para a gente começar, eu queria que cada um de vocês, começando aqui pela Regina, se apresentasse com algum acréscimo em relação ao que a gente falou, porque às vezes vocês querem contar um pouquinho mais da história para as pessoas entenderem quem está aqui com a gente e de que ponto de vista essa pessoa está falando, e que já começasse a falar um pouquinho também das suas primeiras impressões desse filme. Regina, por favor. Bom, gente, boa noite a todos, todas e todes. Muito feliz de estar aqui, agradecendo a organização da Mostra Ecofalante. Eu não tinha visto o filme em casa, apesar de ter recebido, e o filme me tocou muito, muito fortemente. Mas eu tenho 50 anos de militância política, 30 anos de militância no movimento negro. Vou fazer 30 anos de militância no movimento negro unificado. Eu vou falar muito menos do filme do que de como isso tem muito a ver com a gente, né? Porque como o território é importante para a nossa visão de mundo. E o território é muito mais só do que a porção de terra que já dá a casa, a moradia. O território, para a população negra, ele começa no corpo, né? O corpo é o nosso primeiro território. E o território é muito... O território é uma coisa tão forte, tão grande para a gente, que as lutas, a resistência. Nesse país, ela falou que os africanos, né, onde há a possibilidade de uma conquista, de alguma alegria, eles estão cantando, comemorando e fazendo isso. E é uma fala, quem me conhece, que tem algumas pessoas que me conhecem, que eu faço sempre, né? A nossa luta, ela só consegue se explicar pela alegria. A alegria, a festa, foi a forma que nós construímos de construção de resistência à barbárie. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque o nosso primeiro território em África, na luta no Quênia, foi extremamente violentado, torturado, etc. E aqui no Brasil, a mesma coisa, né? Então,
parece que são coisas tão desconexas, né? Quando a gente fala em território, em luta, em resistência, não é. É uma construção de vida. E é uma construção de vida que tem muito a ver com a ligação ancestral, mas tem muito a ver com o que acontece no nosso cotidiano. Se a gente pensar no Estado brasileiro, por exemplo, a gente for ver as violências que o Estado brasileiro pratica contra a população negra nesse país, a gente vai perceber que as violências começam no nosso primeiro território. Mas não param por aí, né? O corpo negro é um corpo violentado todos os dias, o dia todo, mas não para por aí. Nesse país, os territórios negros são violentados cotidianamente. Nós temos uma gama de violência, e quando a gente fala em violência e em povo negro, a gente está falando de resistência, de construção de resistência e de vida. Então, a gente pode pensar desde o pé na porta, na casa, na cidade de Tiradentes, sem mandado, sem nada da polícia. A gente pode pensar desde aí até as violências que nos fazem estar caminhando e abrindo. Quem me conhece também sabe que eu digo isso, que o negro no Brasil, e eu acredito que no mundo, pelas coisas que conheço, o negro é um desbravador e um construtor de novos territórios. O negro em São Paulo construiu o urbano, né? Ele morava na Liberdade, ele morava no Bexiga, ele morava aqui no Vale do Anhangabaú, e ele foi expulso. Foi para a Casa Verde, foi para o bairro do Limão, e ele foi expulso. Ele construiu a Casa Verde, o bairro do Limão, e ele foi expulso. E ele foi para a Brasilândia, e ele foi para a cidade de Tiradentes, e ele construiu a Brasilândia, a cidade de Tiradentes. Então, os territórios a gente pode enxergar de diversas formas, mas o território é sempre uma possibilidade de vida. É sempre o lugar onde eu me mantenho, e não me mantenho só fisicamente. Não é só plantando e comendo do que eu planto, não é só bebendo a água daquele lugar. O território, ele me mantém espiritualmente, porque é no território que eu construo os laços, é no território que eu faço a festa, é no território que eu enterro os meus mortos. Então, esse filme, ele é um documentário maravilhoso. Apesar de pesado, meus olhos encheram de lágrimas algumas vezes, mas o meu filho, um homão enorme de 1,90 m, que estava do meu lado, chorou diversas vezes durante o filme. Porque as cabeças coloniais, e eu digo que estou num franco processo de descolonização mental há 30 anos, as cabeças coloniais não conseguem sentir o território, a não ser debaixo dos pés, né? O território, ele está em nós o tempo todo. Então, os povos deixam as suas relações afetivas, as suas relações parentais, a construção das relações, a construção da vida, ela está ligada ao território. E quando a gente pensa nisso, pensa para o mundo, eu estou com não sei se vocês chamam de cofia ou de rata, né? Que é o símbolo maior da Palestina, até talvez mais do que a bandeira, né? Você identifica rapidamente uma cofia e uma bandeira da Palestina, nem todo mundo identifica rapidamente. Olha, nós estávamos falando do Quênia, eu muito ousada, falei muito do Brasil e da nossa vida aqui, e a gente pode estender isso para um genocídio
que a gente está assistindo cotidianamente em Gaza, transmitido na televisão, na internet, no YouTube, aonde você queira ver. E é uma luta. Todo mundo diz, gente, mas deixa aquilo lá. Não. Deixar aquilo lá é deixar a vida do seu povo, mais do que a minha vida, mais do que é deixar o meu pai. A mesma história que eu vou falar o nome ocidental dela, a Evelyn, contou que o africano morre. Antes de morrer, ele pega um pedaço de terra, porque pelo menos se ele morrer, ele está com a terra dele na mão. Eu já ouvi isso milhares de vezes de palestinos, que o sonho dos palestinos na diáspora e dos palestinos em Gaza é poder pegar a terra na mão e dizer, nós voltamos para ela e ela voltou para nós. Então, por quê? Porque isso é mais do que estar naquela terra, naquele território. Você estar com aquela terra na mão é você estar com a sua história da vida, a história do que para nós negros em África ou em toda a diáspora no mundo significa viver e estar num território construído por você. Significa a história de que nós não sucumbimos à barbárie. A barbárie inglesa relatada ali, vocês podem procurar na Bélgica, na colonização, vocês podem procurar em Moçambique durante a guerra, vocês podem procurar no Haiti, vocês podem procurar essa barbárie relatada pelo colonialismo. A gente encontra até os nossos dias, porque a cabeça, infelizmente, a cabeça das lideranças, dos serviços de segurança nesse país, de quem pensa justiça, de quem pensa, ainda é uma cabeça extremamente colonial, que perpetua a barbárie. E o povo negro em África e em toda a diáspora resiste, e resiste cantando, e resiste festando, porque para vencer a barbárie, para devolver o sentido da terra, né? Que o sentido da terra para o capital é o lucro, o sentido da terra para o ser humano é a vida. Para devolver o sentido da terra para a humanidade, a gente constrói a resistência nos territórios, a gente constrói a história de um povo. Meu tempo já acabou, Aninha? Olha, é tão boa a fala que eu não ousaria interromper. Para mim está sendo uma aula e eu vou aproveitar, Regina, para agradecer o convite da Mostra Ecofalante. Eu sou super fã da Mostra, porque eu acho que ela nos possibilita ver filmes e ter uma amplitude do que acontece no mundo muito grande, ainda nos proporciona pensar a respeito disso. Então, estar aqui mediando o debate, para mim é um prazer. Obrigada pelo convite, porque só a aula da Regina já teria valido a pena. E ela já detonou meu caderninho de anotações, assim, porque ela já falou um montão de coisas, todas preciosas. Eu acho que a gente pode fazer rodar um pouquinho, Regina, porque a gente vai voltar de novo. E algumas falas que você destacou aqui, eu acho que vocês devem lembrar que na abertura do filme, aquela senhora, que é a mãe da Evelyn, diz assim, mas essa terra é dos britânicos, eles por acaso trouxeram da Inglaterra um pouco de terra para cá, que é um dos indícios ali do território. E eu queria puxar uma outra fala que tem no filme para passar para o Márcio, que reforça também as coisas que a Regina está dizendo, que eles dizem assim, para nós a terra é questão de vida ou morte. Nascemos naturalmente agricultores, da terra tiramos o alimento. É onde estamos enterrados.
a terra nos conecta com os nossos ancestrais. Então tem essa dimensão simbólica que vai muito além do sustento. E aí a gente tem aquela parte do filme que as pessoas são jogadas para um reassentamento, onde a fala é que eles ali ficariam invisíveis. Então eu queria aproveitar os teus conhecimentos da psicologia para a gente falar um pouquinho dessa questão da invisibilidade também, de calar as vozes, né, que querem ser dissidentes e que não aceitam a injustiça. E eu acho que a gente chora vendo esse filme também, Regina, porque a gente chora quando a gente vê a injustiça, né? Márcio, por favor. Bom, obrigado. Queria agradecer o convite. Eu acho que quando eu vi quem estaria na mesa, de fato uma mesa de memória afetiva, né? Estou conhecendo a Cláudia hoje, mas Regina, eu chego na militância do movimento negro, tenho ela como minha liderança, então eu fui muito feliz de ser uma geração que tinha o Adãozinho como referência de militância, o Milton como referência de militância, a Regina como referência de militância. Então a gente se forma tendo essas pessoas fundadoras do MNU, pessoas que forjaram a luta negra contemporânea e que, em certa medida, sempre nos estimularam na nossa militância a, primeiro, uma compreensão dos desafios da luta antirracista, levando em consideração a estrutura do capital e a correlação do capitalismo com o racismo, como que nós deveríamos pensar o continente africano nessa discussão. E, portanto, a gente foi formado, muito influenciado pela militância deles, das independências africanas. E o quanto que elas legaram de referências de lutas políticas, mas também de referências de lutas, também de referências de reflexões teóricas, que, enfim, passam agora a compor um pouco do nosso léxico político, né, de enfrentamento ao racismo. E, de um outro lado, a Ana Flávia, a gente se conheceu num contexto que eu considero a Ana Flávia uma das intelectuais mais importantes do Brasil, e tem porque eu tenho provas. Ela simplesmente organizou, já faz um tempo, 2018, um evento nos Estados Unidos, em Harvard, onde reuniu 30 pessoas, de um monte de gente poderia ter ido, que ficou, enfim, para que nós discutíssemos os rumos da luta antirracista. E essa foi uma experiência que marcou a nossa trajetória. Eu lembro que no final do evento ela fala o seguinte: bom, estamos aqui disputando o sentido da história, uma esquerda, que é a posição que nós ocupamos, que desconsiderou a nossa existência, que desconsiderou uma série de experiências e, portanto, passamos agora a fazer uma disputa, portanto, dos sentidos do Brasil. E participou um monte de gente que, enfim, hoje são as grandes referências da luta antirracista e, portanto, foi uma pessoa muito marcante na minha experiência concreta, assim, né? Fomos lá no seio do imperialismo falar que nós não nos renderíamos ao capital. Então, diante dessas duas pessoas por quem eu nutro profundo respeito, carinho, afeto, eu queria, e daquilo que foi perguntado, acho que tem um ponto importante, que é o seguinte: os Mau-Maus, acho que a experiência ali relatada, é uma experiência que povoou um pouco do nosso imaginário político aqui do outro lado do Atlântico, porque foi um grupo que entrelaçava a luta pela libertação, né, a luta anticolonial, com uma cosmovisão lastreada pelo território, pela cultura, pelos saberes. E, portanto, a ética da luta era: nós não vamos perder para o colonialismo inglês. É isso que orientava
a luta dos maus, né? E tidos como feiticeiros, que pra gente não é nenhum problema, colocaram pra gente como uma referência de luta política, do outro lado do Atlântico, algo que pra gente é muito caro. Como que a nossa experiência ela está entrelaçada com as religiões, com os espaços de sociabilidade cultural, com os maracatus, com os sambas, com as folias de reis. Como é que esse processo de luta ele tem mediações no campo da cultura diante de um povo, e acho que esse é o ponto. Acho que o ponto central da colonização é a destituição da humanidade de quem é colonizado. Essa é a grande ferramenta da colonização. Você desumaniza. Você destitui aquele povo da sua humanidade. Você interpela esse sujeito na condição de não humano. E as lutas por independência do continente africano, todas elas, colocaram para a gente uma questão, e colocou para as ciências humanas e para a política uma outra questão, que era o seguinte: foram povos que foram destituídos de história e que se fizeram, enquanto povos com história, na luta política. A colonização, ela afirmava a negação da história desses povos, todos eles. E é na luta política que esses povos afirmam a sua história. Porque não era tão somente uma luta em que nós fazíamos uso dos instrumentos políticos de luta, ou seja, a forma partido, a forma sindicato. Em muitas circunstâncias essa também foi a escolha, mas ela sempre esteve preenchida por essa vivência. E essa vivência da cultura, ela preenchia o vácuo de um povo que a sua história foi destituída pela colonização. Então, o que eu acho que talvez nos seja tão importante para a discussão contemporânea sobre a subjetividade, sobre a dimensão dos sujeitos, é que esses povos, desde então, congregaram duas coisas que são importantes para a luta contemporânea, e acho que a juventude contemporânea tem, de uma maneira muito hábil, conseguido consagrar. Conjugar para os povos colonizados a condição de ser e estar. Porque, em muitas circunstâncias, os colonizados tiveram que fazer certas opções. Tiveram que, em alguns momentos, estar e se negar enquanto ser. E, em algumas circunstâncias, o ser prescindiu a condição de conseguir estar em alguns lugares. E acho que os Mau-Maus e outros exemplos de luta anticolonial, eles nos alertaram de algo que o Aimé Césaire muito bem elabora, que é a noção de negro sou, negro serei. E aqui não é essência negra no sentido de uma condição etérea, mas há, nesse sentido da luta anticolonial, algo que não pode se abrir mão, que é tentar uma luta que, na expulsão da colonização, na luta contra o capital, faça com que as pessoas, em muitas circunstâncias, precisem abrir mão da sua condição cultural, de existência. Então, acho que talvez seja esse um dos grandes legados dos Mau-Maus, né? A gente não vai mais precisar, no caso brasileiro, se tornar branco para estar. Eu acho que talvez esse seja um grande ponto. A gente vai conjugar, a gente estaremos nas universidades, estaremos nas ruas, estaremos onde quer que nós queremos estar, sem precisar negar a nossa condição de existência.
a gente vai conjugar os dois verbos, o ser e o estar. E me parece que isso foi um dos grandes legados dos Mau-Maus. Muito obrigada, Márcio, muito bom. Talvez um desafio tenha sido, que está colocado no filme também, sair dos estigmas que são colocados, né? Os Mau-Maus eram os malvados, né? Então, tem todos esses rótulos que são colocados para segmentar e para impedir que aquela força venha à tona. Mal sabe que essa força vai se multiplicando, né? Mas, Ana, vamos te ouvir também. A Ana Flávia dirigiu o Arquivo Nacional, né? Não sei por quanto tempo ela vai contar para a gente agora, na apresentação dela ali, complementando. E eu queria ver se a gente traz, a Regina tangenciou isso, um pouco, a discussão um pouco mais para o Brasil também e para os espaços de território que tiveram que ser conquistados por aqui. Aí a gente está falando também das áreas rurais, por exemplo, e a gente está falando das cidades. A Regina tocou um pouco nisso nas questões dos bairros aqui em São Paulo, mas eu queria que você recuperasse um pouco um paralelo dessa história que a gente viu no Quênia com a história brasileira de desterro do território, de colonização, que tem milhares de pontos semelhantes. A gente viu histórias horríveis de tortura, e aqui a gente teve tudo isso no Brasil também, de uma forma muito violenta, né? Boa noite. De noite. É de noite, gente. Tá frio. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com essas pessoas grandiosas e também revendo pessoas queridas que estão aí na audiência e nessa cidade que, por incrível que pareça, eu adoro. As pessoas não entendem por que eu gosto tanto de São Paulo, mas São Paulo tem gente, né? E por isso é a mesma razão que eu adoro a minha terra, que é Planaltina, né? Ninguém entende que graça que eu vejo em Planaltina, mas eu falo, gente, vocês não estão enxergando o óbvio. Planaltina tem gente, né? Lugares em que a gente não encontra gente é que é o problema. Sobretudo gente legal. Bom, vou comentar um pouco essa introdução. Eu estive como diretora-geral do Arquivo Nacional em 2023, 2024. Saí agora em 31 de janeiro de 2025. E é interessante que eu estou também como... Na verdade, eu estou como coordenadora geral do GT de Arquivos Comunitários da Associação Latino-Americana de Arquivos, né? Mas essa é uma agenda que antecede a minha chegada ao Arquivo Nacional e eu acho que com ela eu sigo independentemente de postos, né? Porque aí tem a ver, dialogando com o que o Márcio colocou, com ser e não estar, né? E curiosamente a gente está na Semana Internacional de Arquivos. Vocês já ouviram falar disso? Pois é. A Semana Internacional de Arquivos é uma ação realizada pelo Conselho Internacional de Arquivos, uma entidade vinculada à Unesco, criada no pós-Segunda Guerra Mundial, justamente com o objetivo de trabalhar com a agenda de memória para justamente não autorizar esse manejo dos registros do vivido para a promoção de violação de direitos humanos, né? E o que isso tem a ver com essa pergunta que você me fez? Eu gostaria já de adiantar que, assim, a Regina colocou, o filme é sobre o Quênia, mas eu vou falar sobre o Brasil. Você me perguntou sobre o Brasil, mas eu quero falar sobre a América, onde o Brasil está, para chamar, inclusive, Lélia Gonzalez. Isso porque é importante a gente considerar um fato de que algo que conecta o continente africano, a diáspora, a sua sexta região, a Palestina e uma série de outros territórios. A gente está muito acostumado a pensar a terra como patrimônio.
Mas memória a gente não considera como tal, né? Só que são dois patrimônios bastante vinculados. A obviedade da terra como patrimônio parece ser mais simples, né, de captar. Mas a obviedade da memória como patrimônio parece que não. Pelo menos é a sensação que a gente tem na medida em que parece ser possível, autorizado, que a gente não dispute essa institucionalidade com a mesma intensidade que, inclusive, os movimentos sociais se organizam pelo direito à terra, né? O que nós temos assistido, inclusive no Brasil, como uma tentativa de interditar a ampliação do debate sobre arquivos comunitários, diz muito sobre o lugar da memória como esse patrimônio. E se teve uma coisa que esses 2 anos nessa instituição me deram a certeza, é de que a elite desse país sabe muito bem o quão valioso é esse patrimônio e que não tem o menor interesse de que os condenados da terra possam efetivamente manejar as suas trajetórias, os registros da sua trajetória e, inclusive, disputar perante as instituições do Estado a maneira como se promove lembrança e esquecimento nesse país, né? E aí a gente pode até, foram feitas algumas citações sobre o Haiti, né? É curioso, né? Porque na virada do século XVIII, atravessando o século XIX, XX, XXI, muito se falou do medo do Haiti, inclusive mobilizando as mesmas imagens de selvageria, desqualificação e negação de conhecimentos e saberes que estão presentes na luta anticolonial dos Mau-Mau no Quênia, né? O que chamam de fetichismo, uma religiosidade pouco racional e selvagem, todos esses estigmas, né? Eles representam maneiras de estar no mundo, lidar com tudo que nos cerca e lidar também com aquilo ao qual nós pertencemos, né? De uma maneira que parece estranha ao pensamento ocidental. E é a partir disso que até mesmo a gente vai vendo a construção de matrizes de sentido que orientam matrizes de memória, que o intelectual haitiano como Michel Rolf-Trouillot ainda chama atenção a despeito da sua passagem para a ancestralidade por força de sua obra, né? Essa maneira como a memória é manejada em jogos de poder, ela precisa ser trabalhada fortemente. Todo momento, a cada etapa do filme, a gente via o quanto que a luta no tempo presente passava por confrontar os termos pelos quais a experiência colonial foi ensinada, como a resistência foi tratada, enquadrada, como que, inclusive, se confronta um Estado hoje independente. Atualmente, até mesmo a gente tem um descendente direto de Jomo Kenyatta na direção do país, e não foi suficiente Jomo Kenyatta ser o presidente. Isso é um tema sensível para todos nós panafricanistas, né? Porque tem um jogo, como disse Regina, né, de colonialismo mental, que Bob Marley já chamou em Redemption Songs de escravidão mental também, né? Mas que tem um lugar da liberdade que aparece a todo momento e que passa por essa confrontação, né? E aí eu acho que, tá bom, vamos falar sobre o Brasil.
esses lugares de liberdade afirmados pela população negra brasileira, ou a população negra em território brasileiro, nós temos Palmares, nós temos Malês, nós temos Revolta dos Búzios, nós temos Carrancas, nós temos... E temos muito, 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 muito menos do que a gente fala, e acho que tem um trecho do filme que coloca, temos muitas histórias para contar, mas não contamos. E o filme passa por isso. Nós temos também do lado de cá muitas histórias para contar, e muitas vezes a gente só não conta porque existem interdições a esse fazer, né? É nessa chave que falar sobre o Brasil é falar sobre o Quênia numa perspectiva transnacional. E pensar de modo transnacional é um grande desafio para nós, porque nós somos ensinados a olhar para o Brasil numa chave de uma excepcionalidade também, né, de uma autoexplicação que mais cega do que limpa a visão, né? É nesse sentido que eu acho que vale muito a gente considerar, né, o quanto que nós compartilhamos com o Quênia, inclusive com essas possibilidades de atuação desde uma perspectiva progressista, mas bastante conservadora, para a gente refletir sobre o porquê que tem sido tão difícil formular para além dos termos que o colonialismo, o neocolonialismo coloca para nós, né? Nós estamos aí iniciando a segunda década internacional de afrodescendentes e a agenda por reparação está aí. Nós conseguimos elaborar os termos dessa reparação? É muito difícil a gente ter chance de discutir reparação se a gente pensa o nosso lugar de existência não na liberdade, mas na escravidão. Se a gente pensa a nossa condição no presente, no passado e no futuro, como não ser uma condição colocada pelo próprio colonizador e não como o sujeito, os sujeitos e as sujeitas que carregam em si e que compartilham o potencial de construir uma sociedade que confronte justamente, né, todo esse legado de interdição, né? Eu sei que esse filme me deixou bastante mobilizada, né? A gente pode continuar, mas se tem uma lição que eu encontrei novamente nesse filme, é a lição dos pirracentos, né? Eu falo, eu não sou nem otimista nem pessimista. Na verdade, eu teria muita razão de me vincular a um pessimismo, porque os dados da violência eles são chocantes. E a gente, se você olha, você fica, de fato, impactado. Mas, ao mesmo tempo, existe uma capacidade de existência que poderia me levar a um otimismo ingênuo, né? Do tipo, tentaram nos matar até hoje, não conseguiram, frustramos sistematicamente projetos de genocídio, então podemos ser muito esperançosos. Não existe razão nenhuma para acreditar que amanhã vai ser melhor, exceto o fato de que, estando vivos, a gente vai pirraçar esse jogo. Então, quando eu vejo aquele desfecho, que é um desfecho que é o nosso desfecho cotidiano, falo, olha, os pirracentos do Quênia, as pirracentas do Quênia, somos parte de uma comunidade que precisa se reconhecer com mais intensidade, né? Obrigada, Ana Flávia. Eu lembrei de algo do meu conterrâneo Caio Fernando Abreu, poeta, escritor, que falava algo como: ainda estamos saudáveis, vivos e vamos incomodar bastante. Acho que faz eco aí com o que você está falando. Antes da gente passar perguntas para vocês, eu proporia uma segunda rodada, porque entre um e outro aí eles se ouviram e certamente eles têm coisas a conversar sobre o que foi dito. E
também queria jogar aqui com algumas questões, que é aquela história, né? A história oficial é sempre a história dos vencedores, entre aspas, né? E os vencidos ficam no outro canto da história e tem que tentar refazer a história para se colocar nesse campo. E a outra coisa que eu queria ouvir de vocês é a questão da união de forças. Como é que vocês pensam isso? Porque a gente está aqui com intelectuais do movimento negro e em determinados momentos da nossa história a gente teve união de forças com outras frentes. Por exemplo, a gente teve a Aliança dos Povos pela Floresta, quando negros na Amazônia se uniram a indígenas, porque estavam todos sendo perseguidos. A Regina trouxe a questão do genocídio na Palestina, que a gente está assistindo chocado, com um sentimento de impotência, acompanhando os desfechos agora da flotilha, dos ativistas, que a gente tem um brasileiro lá lutando pela causa, que até onde eu consegui ler hoje não tinha aceitado a deportação. É um horror que a gente esteja assistindo isso no mundo, que os governos não se posicionem mais fortemente. Então, eu queria fazer uma junção de todas essas coisas das falas de vocês e devolver para a Regina, que ficou querendo dizer alguma coisa a mais ainda na sua primeira fala. São tantos os recortes, né, que a gente pode fazer. E eu acho que, na verdade, essa coisa dos pirracentos, eu acho que tem muito a ver com a condição do negro em África e na diáspora, que, assim, eu não consigo me enxergar se eu não pensar no continente africano. Não há possibilidade. Porque, na verdade, eu acho que a nossa existência, a partir da escravização, ela se torna transnacional mesmo. Porque parte de mim, por mais distante que possa parecer, 300, 400, 200, 100 anos, parte de mim, da minha essência, da visão de mundo, ficou em África. Então, eu só sou um ser uníssono se eu me pensar africana no Brasil. Então, já começa que, com relação à questão dos pirracentos, é o seguinte: nós entendemos que é muito importante para a manutenção do ideário racista, para a manutenção, para a perpetuação do racismo e da exploração racializada no mundo, que a gente não tenha história. Mas também nós carregamos, por carregar a visão de mundo de África e nos entendermos a partir de lá, nós carregamos a história e nós pirraçamos tanto que eles têm um instrumental tão grande para calar, para barrar, para interditar a memória. E ainda assim, aí eu sou otimista, né, Ana? Quando eu falo isso, ainda assim nós conseguimos mostrar que nós temos história. Apesar do instrumental deles, que nem sempre é legalzinho, né, porque acaba nos matando, é um instrumental extremamente forte, nós conseguimos dizer que nós temos memória. E, veja bem, a gente tem uma lei, chama 10.639, que é a lei que coloca o ensino da história da África, que muita gente aí não compreendeu, que a lei diz que tem que ser aplicada desde da educação infantil até o ensino superior em todas as áreas. A gente tem uma lei que diz que é necessário, tem 22 anos, ela fez dia 9 de janeiro, 22 anos de existência. Quando a lei foi criada, nós do movimento negro dizíamos o seguinte: não há gente com capacidade, com conhecimento formado para aplicar a lei 10.639. O movimento negro tem essa construção. Só que nesses 22 anos, o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, do Espírito Santo ao Acre, construiu tanta coisa a partir da manutenção
das desinterdições individuais. Nós, negros, temos uma capacidade de se desinterditar que é impressionante, porque a vida coloca milhões de interdições. Mas a gente vai lá e puxa e constrói a nossa história e joga na cara da sociedade. Ó, vocês estão tentando calar, mas a gente vai continuar pirraçando e falando e contando essa história, porque é a história que nós colocamos para construir não só essa nação, este território chamado Brasil, mas os territórios pelo mundo. Desde a manutenção do nosso corpinho vivo, eu com 70 anos aqui, não tão corpinho, mas com muito tempo, né? Desde a manutenção, porque é uma revolução, viu? Chegar na idade do Márcio. Eu conheci o Márcio menininho. Chegar na idade do Márcio no Brasil é uma revolução. Porque as interdições impõem que a maioria dos nossos homens, em especial, com as mulheres também acontece, mas que os nossos homens não cheguem aos 30 anos. Então, a gente pirraça, mantém o nosso primeiro território e está tentando construir um outro território que é possível, sim. Um território com garantia. E aí não vou falar nem as garantias todas, alimento, moradia, não. Garantia de vida. Porque o que as interdições ocidentais fazem é para garantir a desumanização. E a nossa resistência à construção dos nossos territórios é de verdade, garantindo vida, garantindo a existência com um outro olhar, um olhar que pense a vida como digna para todo mundo. Muito diferentemente do capital, que só enxerga a possibilidade de dignidade para a vida de quem detém o capital. Então, o nosso pirraçar coloca possibilidades de humanidade. A gente não está só pirraçando para mostrar que nós temos história, que nós... Não, a gente está pirraçando porque a gente quer de verdade, pelo menos eu, enquanto militante do movimento negro há tanto tempo, e achei que aí é o meu lugar de pertencimento, de fazer político, uma política que seja diferente do que a gente está acostumado a ouvir, né? Uma política que a preocupação primeira seja garantir possibilidade de não mais interdição, de forma alguma, nem ao estômago, nem à cabeça e nem ao coração. Acabar com as interdições. Essa é a minha luta enquanto militante do Movimento Negro Unificado, e que traz muito a luta. Ai, gente, eu acho um horror eu não ter... Fiquei ouvindo o filme, ela falando, e não ter decorado o nome dela. Vunjugo, é isso? Eu não consegui decorar o nome dela também. Evelyn, é horrível. Mas é muito isso, né? A luta da Evelyn é contra as interdições que o colonialismo colocou à vida dos lutadores maus, mas ela está falando, na verdade, de todo o povo queniano fora o colonizador. É isso. Obrigada, Regina. Márcio, seguimos daí. Pode ser. Bom, eu acho que em relação aos povos sem história, né, e o processo colonial, eu acompanhei, né, recentemente a discussão em torno da famosa lista dos livros que a Folha fez e tal, e que está repercutindo no debate público. Chamou a atenção o fato que na lista da Folha, os três, que é uma lista que
discute os livros, a literatura contemporânea, né, os grandes cânones da literatura contemporânea no Brasil. E na lista, os 3 primeiros livros que encabeçam são O Defeito de Cor, Tortarado e O Avesso da Pele. São esses 3 livros que encabeçam a lista, digamos, dos que são os clássicos contemporâneos. Isso me dá um otimismo danado. Porque, pô, estamos chegando. Na mesma semana, teve um artigo de opinião da professora, terça-noite, final de semestre, os nomes estão escapando. Valnice Galvão, que é uma importantíssima intelectual brasileira, uma crítica literária muito potente, muito forte, que ela vai quase reconhecendo, né, o Estatuto do Debate Contemporâneo, como ele se reflete, digamos, na literatura, mas num dado momento ela vira e fala assim: no entanto, me parece que predomina conteúdo em detrimento da forma. Eu, caraca, porque, pô, como é que você faz com um tortarado? Tipo, a pessoa corta a língua da pessoa e ela continua falando, elaborando e pensando. Se quer mais revolução formal que isso, o conteúdo vem e aí me parece, portanto, como diria os mais velhos, cochilou, cachimbo cai. Há correlações de forças nessa discussão, de todos os lados, né? Ainda assim, eu estou convencido, e aí voltando, né, para a experiência dos Mau-Maus, de toda do porquê que a minha geração, muito informados e orientados pela geração do Adão, que aqui está, da Regina, enfim, por que a gente leu tão afixadamente os intelectuais africanos da independência? Diriam as más línguas que é o nosso identitarismo, que é porque a gente quer se reconhecer, então passa por isso também, porque brancos também fazem isso, vai. Mas me parece que o colonialismo que está sendo enfrentado pelos Mau-Maus, as lutas de independência do continente africano, elas se dão num contexto da antessala do neoliberalismo, dessa reorganização contemporânea, né, da globalização. Elas são lutas de independência que acho que os desafios que estão postos para elas é a recuperação do território, a expulsão do colonizador, é a instituição de dignidade de vida. Mas há uma ética da liberdade que talvez me faça entender que ali tem uma experiência de luta e reflexão teórica que mais pode nos ajudar a enfrentar os dilemas contemporâneos. Estou convencido que Fanon é mais importante para o contemporâneo do que alguns clássicos que, em tese, a gente tem que ter como quase dogmas de fé da literatura política. Então, acho que o primeiro ponto, portanto, que me parece central dessa disputa é que, nesse ir se fazendo da afirmação da história, eu estou mais convencido que, olhando, por exemplo, para a luta indígena e a segunda pergunta sobre as aproximações, eu estou muito convencido de que nós, povos escuros do mundo, temos mais experiências comuns para partilhar e talvez mais respostas diante do que a gente está vivendo contemporaneamente, do que certas elaborações que vêm lá do norte, muito distante, e que talvez não façam mais eco à nossa experiência. Mas aí o dilema passa novamente, a gente é capaz de reconhecer, no sentido político da coisa,
e essa abstração teórica da teoria do reconhecimento na filosofia política para algo muito concreto. A gente está vivendo, né, tem um pessoal aqui da PUC acompanhando, a gente está vindo de uma jornada de luta política muito importante, de questionamento da estrutura universitária, de uma universidade que se afirma comunitária, pactuada com a democracia, com os direitos humanos e que tem cada vez mais promovido, ao contrário, uma elitização, um processo de sucateamento, né, da educação, precarização das relações de trabalho, e o coletivo negro da universidade se insurge e, a partir da luta negra, faz a faculdade inflamar, congregando a luta específica racial, mas a partir da luta específica racial, colocando a universidade como um todo em xeque. Regina lá esteve, acompanhou essa movimentação. Então, diante dessas demandas, ainda me parece um desafio posto, pensando no texto da Valnice, pensando nas nossas experiências na PUC. Hoje eu participei de uma aula aberta em que a gente tentou refletir dilemas muito concretos, assim. Muito modéstia à parte, eu sou um bom professor. Muito modéstia à parte, eu sou bom. Sim, né? Dou lá minhas contribuições. Mas não tem ninguém na universidade. Lógico, os alunos a gente tem uma ótima relação, mas no conjunto da universidade, a universidade não me reconhece sequer como professor. Eu entro na universidade, sei lá, eu tem algumas experiências, sei lá, a gente tem a Copa, para que funcionários possam beber café, tal. A moça da Copa, todas as vezes que eu vou nas Copas, tem duas, né? Elas não me reconhecem como professor. Elas falam, você é professor? Até inocentemente, você é professor? Quando teve as eleições para a reitoria, eu entrei na fila dos professores e me perguntaram, não, você não quer ir para a fila dos alunos? Então, não tem reconhecimento. Eu estou dando meu corpo e da minha experiência, porque pegando o texto da Valnice, pegando as nossas experiências, me parece que o dilema não está com a gente. Eu acho que a gente está muito bem resolvido, elaborado, com os dilemas postos, com os genocídios que nos interpelam cotidianamente, com os enfrentamentos postos em relação à estrutura do Estado, ao capitalismo, a coisa toda. A gente está muito tranquilo em entender a nossa ética em relação a uma comungação de uma experiência que se assimila, que é semelhante com povos indígenas, com os palestinos. A gente está muito resolvido em relação a isso. Eu não sei se a sociedade está apta a esse reconhecimento. Talvez este seja os desafios contemporâneos postos para essa aliança global. Obrigada, Márcio. Ana, vamos continuar pirraçando aí, pegando os nós da conversa aqui e trazendo um pouco mais de elaboração para a gente pensar. Você falou sobre histórias de vencidos e vencedores, né? Tem um provérbio africano que sistematicamente é mobilizado, que diz assim: até que os leões contem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. Maravilhoso. Agora eu te pergunto, esse provérbio, ele é estruturado entre vencidos e vencedores? Não. Por que não? Por que eu posso dizer que não? Você tem a experiência da caça, né? Na experiência da caça, não necessariamente os caçadores são aqueles que não sentem medo, que não são afetados, que não voltam para casa muitas vezes com fome, né? Isso faz parte das histórias da caça. Então, você está dizendo que os caçadores seriam sempre os vencedores? A partir do quê? Porque esses episódios em que
aparentemente tudo dá certo, é transformado naquilo que é o acontecimento, e há o escamoteamento de uma série de fatos, eventos, ainda que exista um desnível de relações de poder, porque enquanto você tem leões que estão levando sua vida e que são atacados, né, e lidam com esse episódio, você tem caçadores que saem de sua casa para atacar. Né? Então, você tem uma diferença de posicionamento desses sujeitos. Mas o dado concreto, esse aqui é o polo do vencido, do vencedor, não está aqui. Mas a gente opera dessa maneira. E a essa altura do campeonato, a gente não está falando de leão e seres humanos. Já deu para entender. Eu fico imaginando. A gente está num país em que, pelos prognósticos do início do século XX, não era para ter ninguém nessa sala com o meu fenótipo, com o fenótipo de ninguém dessa mesa. E nós somos a maioria da população desse país. Os 50 tons de negros existem. Né? Isso é a prova de que existe uma agência que sistematicamente frustra esses projetos de destruição. Ainda que, óbvio, diante do jogo de forças, né, não seja... não existe, na verdade, esse sujeito que seja capaz de neutralizar disputas. Disputas de poder, disputas pelo próprio sentido da vida. Mas o fato é que, a despeito de uma matriz de sentido, de instituições que são organizadas para incutir essa perspectiva de que nós somos os derrotados, a extrema-direita não estaria tendo a necessidade de fazer formação com Google e Meta nesse final de semana, se a gente não desse trabalho. Não estou dizendo para a gente se achar que, pronto, a gente consegue incomodar, faz e acontece. Não, mas tem uma coisa a incorporação de uma baixa autoestima que parece não fazer... Quando a gente questiona isso, deixa de fazer sentido a baixa expectativa que a gente tem sobre a luta dos povos africanos por liberdade, dignidade, que nós temos vivenciado. Mas veja bem, se em 1895 a gente teve a partilha da África, numa ação de neocolonialismo, 50 anos depois, e não foi que começou, você tem uma movimentação muito intensa que promove as independências dos países africanos. Gente, não é ficar olhando o copo meio cheio. É, inclusive, olhar e reconhecer os sentidos de uma humanidade que não é essa humanidade do antropoceno, uma humanidade... Eu acho que eu faço parte de uma tradição dessa espécie que não faria vergonha às forças criadoras, porque a gente não está pela destruição de tudo e todos que encontramos na nossa frente. Eu vou ficar contando as nossas histórias coletivas sobre essa chave? Não. E é justamente na medida em que a gente vai desafiando essa matriz de sentido, que chega quase à nossa estrutura cognitiva, é que perceber os contatos das lutas coletivas, das lutas transnacionais, da solidariedade indígena com povos indígenas, da solidariedade com os povos asiáticos, né,
que a gente consegue entender, por exemplo, o movimento que está acontecendo nessa cidade de grupos amarelos reelaborando o racismo contra essa amarelitude, formulando até mesmo o conceito de amarelitude em solidariedade com povos africanos e disputando o sentido do bairro da Liberdade, eu estou mais afim de investir nisso. Talvez porque, considerando a minha meta, eu já estou no segundo round, na segunda metade da minha vida, acabei de começar, né? Eu já entendi que não existe a garantia de que, na experiência de uma geração ou de uma vida, a gente vai resolver tudo. Mas a gente tem feito coisas que só são subdimensionadas justamente porque parte da nossa subjetividade acredita nos termos da dominação, né? E eu não vejo como existir no mundo se não é reconhecendo essas conexões, né? O professor Edson Carapó está lá, primeiro indígena a ser professor do Instituto Federal da Bahia, né? Tem um compromisso com a sua comunidade e uma comunidade ampliada, que não é só com os Caiapó. E opera para educação intercultural, numa licenciatura de educação intercultural, e tem vínculo com os movimentos. Um sujeito como esse, ele pode ficar preso dentro da universidade? Dentro do Instituto Federal? A maneira como esse sujeito vai estar dentro da universidade deve obedecer os termos em que tradicionalmente a gente vê um homem branco, heterossexual, com uma certa... Não precisa ser muito, não. Só assim, uma herança familiar que diz, você pode. Não precisa ter grandes fortunas. Edson Carapó precisa estar dentro da universidade nos mesmos termos que esse sujeito? Eu não vou defender isso, não. Assim como eu não vou defender e não aceitei que eu, como diretora-geral do Arquivo Nacional, tivesse os mesmos comportamentos que todos aqueles outros sujeitos e sujeitas que me antecederam. Porque se é para ser, nos termos da violência colonial, racista, patriarcal, me deixa no pagode, né? Me deixa na minha galera, que eu sou bem mais feliz na esquina do meu bairro, né? E é nesse sentido que eu provoco, porque a Evelyn não é por falta de medo, é por certeza na existência. Ela vai ampliando. Conforme ela vai se movimentando, a gente pega uma jornada de que ela vai se reencontrando com o passado, com o presente, e vai elaborando o futuro, né? E é um processo mesmo de libertação. Eu acho que esse filme, ele precisa... Eu dou aula no Instituto Rio Branco, eu falei para a Fernanda, eu falei, eu tenho que passar esse filme lá para os diplomatas. Eu não sei como eu vou falar com o pessoal, tem um espaço para isso, isso precisa, porque, imagina, é o segundo ano que os diplomatas brasileiros fazem um curso de História e Pensamento Africano e Afro-Brasileiro. Se não é para ser exposto a esse tipo de provocação, não é com conceitos de, e as categorias da racialização são preto, pardo, amarelo, indígena e branco. Não, querida. A gente precisa estar exposto a esse tipo de experiência para chacoalhar. Obrigada, Ana. A gente tem 15 minutinhos ainda. Tem possibilidade da gente fazer perguntas da plateia. A gente consegue agilizar se a pessoa perguntar diretamente. Então, vou reforçar o que foi dito no início, para vocês tentarem fazer as perguntas de forma bem sintética, para a gente poder aproveitar esse tempinho. Perguntas ou considerações, né? Boa noite.
buscando o seu objetivo. Então, acho que uma das cenas que eu achei mais bonitas foi da matriarca ao telefone, e a fala dela e algumas falas dela me fez lembrar de Sojourner Truth, Luiz Gama, R.S. Tubman, e em especial como a espiritualidade perpassa por essas lutas por emancipação e por terra. Queria ouvir vocês falando sobre isso. Então, Regina e eu, a gente vem de Parnaíba, por exemplo, em que a conquista por terra é comemorada com a festa para São Benedito. Então, em Torto Arado, que o Márcio mencionou, a espiritualidade perpassa também por essa conquista por terra. Então, eu gostaria de ouvir vocês falando sobre. Quem? A Regina está sugerindo, se mais alguém quer fazer alguma colocação ou pergunta, que já fazem uma amarração aqui e a gente depois já faz as falas finais com eles. Ganhamos 15 minutos, gente. Boa noite. Primeiramente, eu estou muito grato minha mãe ter vindo aqui hoje à noite, porque é muito, muito bonito o filme, apesar de pesado, né? Uma coisa que me tocou e é uma coisa que é parte da minha vida é o negócio dela militar por uma causa, e até que numa parte do filme tentam difamá-la e deturpar a imagem, o direito dela de luta por não ser biologicamente a filha, né? E é engraçado isso, porque eu correlato muito com isso, porque o meu pai de vida é o Milton, né? E ele não é meu pai biológico, entendeu? Então eu gostaria de saber que vocês veem isso em relação ao seu direito de fala e nessas questões, qual que é a tua herança biológica, genética e existencial mesmo, né? De militar. Mais alguém? Quando a Ana Flávia Magalhães Pinto referenciou a Marilitude, eu não ia comentar nada, mas aí me senti muito instigado porque estava preparado para setembro uma aula pública organizada pelas entidades que constroem a Marcha de Consciência Negra, que é em novembro, a gente vai fazer aquele esquenta, né? E aí o tema era o movimento negro e as relações políticas, né? E aí na conversa lá com o território, aí surgiu os orientais, né? E aí com vários casos de discriminação, né? E pessoas que no Japão são discriminadas como negros, não aceitos, né, na comunidade, e as relações de conflito dentro da própria comunidade nipônica, né? E essa questão de dominar o bairro, a estação de metrô, como Japão, liberdade, né? Sendo que a palavra liberdade tem toda outra história, né? E aí virou, o tema da aula pública foi negros, indígenas e amarelos pela liberdade, né? Então, e aí você colocar isso é muito significativo, né? Agora, me incomodou muito na fala do Márcio, que o Márcio coloca que desse preparo todo, né, que estamos preparados e tal, né? E aí eu lembrei um pouquinho da Luísa Barros, né, quando ela lançou o Estatuto, que ela falou para o Ministério da Dilma, né, para a Dilma, quem está preparado, venha, né? Se não está preparado, não venha de jeito nenhum. E aí você coloca que estamos preparados, mas a sociedade não. E a minha indagação é a questão do ser e estar, né? Somos a maioria. Então nós não devemos ser e estar, nós devemos ser essa sociedade e nós determinarmos o futuro, porque a sociedade aí institucionalizada, homens de bem, não vai fazer isso, mas nós somos a sociedade. Eu acho que é o dilema, a minha indagação
se o dilema nosso não é essa questão de se sentir, e além de se sentir, determinar, sim, e vivenciar, determinar essa vivência para o futuro. Obrigada. Tinha uma pessoa com o braço levantado lá. Eu sugiro que a gente ouça essa quarta pessoa e tente uma amarração com essas coisas, porque senão eles vão ficar com pouco tempo para responder, porque aqui a gente tem as questões ali da filiação biológica ou não, e aí a gente pode puxar para a ancestralidade, a espiritualidade, mais o dilema complexo que foi levantado agora. Então vamos para esse último, por favor. Boa noite, meu nome é Alexandre. Primeiramente, eu quero dizer que eu vi vários filmes, participei de alguns debates, e, sinceramente, hoje é o que está mais marcante para mim. Né? E estou muito feliz de estar ouvindo essa composição aí da mesa, aí, que está dando tanta contribuição muito relevante. Né? E aí eu fiquei pensando durante o filme, né, e durante agora as falas de vocês, que em relação à questão do movimento de luta, né, ali ficou para mim bastante. Eu fui estabelecendo algumas relações com. Hoje, o quão é difícil dos movimentos, pelo menos o que eu acompanho assim, questão da classe trabalhadora, de resistir, né? Então, no movimento de greve, a gente percebe que depois de 2 semanas o povo já está jogando a toalha, né? E aí nesse filme a gente vê que é uma luta de, pelos meus cálculos, de pelo menos umas 7 décadas, né? Que começa lá com o pai da Evelyn, né? Que não é o pai biológico. E que depois ela retoma a luta de uma outra maneira, mas... E a luta dela, pelos meus cálculos também, tem mais de 1 década, né, de luta, desde quando ela começa ali, né, ao longo do filme. E aí, tanto quando eu vou para o movimento de luta dos trabalhadores, e pelo que eu vi no filme também, a gente percebe que tem poucos jovens. E no filme... Né, quando apresenta aquele ancião que foi torturado com instrumento de esterilização, né, que foi uma das cenas também muito violentas, né, ele diz que ele começou com 15 anos, pelo que eu entendi, quando ele resolve assumir a luta. E ao mesmo tempo, eu fiquei pensando que coragem que eles tiveram, né? Porque eu não sei se foi proposital no filme, mas eles mostram o arsenal que os britânicos tinham para combater os maus. E aí eu fiquei pensando, né? O que eles tinham, né, para poder enfrentar? É como hoje a gente vê várias situações no movimento de greve, por exemplo, quando chega lá a tropa de choque, né? E a gente sem nada nas mãos e muitas vezes acaba enfrentando também, né? Claro. Então, a minha pergunta, assim, para ser mais direto, é: como é que está a presença da juventude nesses movimentos de luta? Né? Sobretudo num momento onde a gente vê que as pessoas cada vez mais querem as coisas resolvidas logo, para ontem. E a gente percebe que a luta ela é duradoura. Né? Pessoal, e ficou muito marcante aí nesse filme. Alexandre, vou te agradecer. A gente está com o tempo apertadinho, porque a gente ganhou 15 minutos e já vão ser as perguntas e as considerações finais. Então, vamos entrar em acordo aqui com a mesa. Quem quer falar primeiro, quem quer falar por último, deixo vocês livres para isso. Só temos que cumprir em 15 minutos as falas dos 3. Tá bom, vou começar então. Novamente agradecer, né, o convite. Foi uma honra dividir a mesa aí com as pessoas que são minhas referências, e são porque ficou evidenciado, né, a capacidade de análise que elas têm. Vou
me ater a alguns pontos só. Então, a história da América Latina, a história do Sul Global, me parece indissociável, né, dos elementos da cultura, das formas políticas, né? Não entra na minha cabeça a noção de Canudos era só um movimento de fanáticos que estavam ali com um monge que organizava a luta, que eles, enfrentou o Exército Nacional, 3 vezes vitorioso, capacidade de defesa do território. Não sei se ela desconsiderar Canudos, por exemplo, se não é uma análise só como um conjunto de fanáticos religiosos, se não é uma leitura que, por serem corpos negros indígenas, não é uma leitura que desconsidera a agência daqueles sujeitos. Não me parece possível, portanto, na América Latina, a gente, no Sul Global como um todo, e inclusive pensando de uma forma mais global, a luta da classe trabalhadora mundial, a gente desconsiderar as maneiras como essa classe tem os seus modos de vida, a sua vivência, como ela se forma, né? Acho que a gente precisa superar uma leitura muito finalística da classe, e desconsiderando os processos, né? E que são os processos? O acordar de manhã, o pegar o busão, no final da jornada de trabalho, onde as pessoas se reúnem, o que elas fazem no final de semana, são esses caldeirões que vão forjando. Essas experiências estão muito mediadas, portanto, pela dimensão da espiritualidade, e acho que a gente convive muito bem com a nossa emancipação humana, tendo a religiosidade como, inclusive, um potencial de luta. E nisso, eu acho que a gente vai tendo experiências e aproximações. Eu concordo quando a gente pensa, por exemplo, a questão das identidades em disputa. Eu tenho acompanhado um grupo de alunos que são descendentes de okinauanos, que no Japão são indígenas, e que aqui no território se afirmam a partir da identidade okinauana, porque a identidade japonesa não dava conta da sua experiência. E há tensões nesse processo. E a reorganização do capital, a noção dos decassegues, que foram aqueles japoneses que voltavam para trabalhar, enfim, me parece que há, portanto, experiências que, como eu disse na primeira fala, mais nos aproximam, e a gente está apto a essa discussão, desses encontros, do que mais do que a gente, enfim, do que a gente tem, acho que a gente tem mais aproximações do que diferenças. Aí, concordando com você, Adão, não preciso de legitimidade para existir. Você sabe que eu sou Clóvis Mouriano, né? Clóvis Moura alertava, a esquerda somos nós, ficava com essa papagaiada aí de ficar esperando que vai vir de cima, não. Mas, pensando na sociedade civil, e aí, digamos, um olhar técnico, eu dou aula, eu sou um professor negro de alunos predominantemente brancos, e a gente está no Brasil, numa sociedade de maioria negra, mas que há pessoas brancas. E são pessoas brancas que também trabalharão no CAPES, que também trabalharão nas escolas, também trabalharão em instituições. Então, quando eu discuto sobre reconhecimento, eu acho muito violento quando a gente forma há décadas pessoas na psicologia sem que elas tenham tido contato com o Fanon. Eu acho muito violento isso. Quando a gente forma pessoas há décadas sem ter tido contato com o Fanon e manda elas para a Brasilândia, que é o caso da PUC, onde eu trabalho. Então, é nesse sentido que me parece um espaço de disputas no campo da sociedade civil, porque eu acho que, por outro lado, é muito oneroso para a professora negra sempre ter que ser ela aplicar a Lei 10.639. Acho muito oneroso para a psicóloga negra sempre ter ela alertar sobre o quesito raça-cor para pensar os projetos terapêuticos singulares na terapia. Então, acho que o meu desafio, acho que a minha questão aqui, concordando plenamente com você, não preciso de reconhecimento nenhum, mas há correlações de forças. Numa sociedade multirracial, a gente vai precisar, sim, em certa medida, disputar, convencer,
explicitar que nessa dimensão dessa sociedade multiétnica, a gente precisa estar preparado para essas vivências. Então, era mais ou menos nesse sentido. No mais, novamente agradeço o espaço de diálogo. Muito obrigada, Márcio. Quem vai agora? Bom, eu queria agradecer. Eu vou agradecer, inclusive, a oportunidade de ter saído de casa para vir aqui. Tá frio, mas deu uma aquecidinha. Tá? Essa coisa de, o filme é pesado. Bom, quem inventou que a vida é leve, eu não sei se tem isso, eu não conheci. Mas a vida é boa. Sobre essa questão aí da referência à difamação, à desqualificação, é luta. E luta, não, se a gente teve, inclusive, que estabelecer um código de ética na guerra, é porque nessa lógica das disputas, esculhambação é uma marca da humanidade, né? E, mais uma vez, né? Se eu penso se eu levo para a minha subjetividade individual, imagina, eu sou alguém que hoje, professora, doutora da Universidade de Brasília, mas o tempo todo ser chamada de militante, tentando construir uma formação acadêmica e disputar espaço na universidade, é da prática do epistemicídio. O jogo é sujo, é isso que eu estou querendo dizer. Então, ela é um exemplo de como que enfrenta isso, né? E acho que a possibilidade de enfrentar tem muito a ver com o lugar disso que a gente aprendeu a chamar de espiritualidade, mas tem a ver com essa força da ancestralidade que ela tem lastro. E a partir desse lastro, ela vai olhando de cabeça erguida, ainda com medo. A desenvoltura daquela mulher para falar com um agente do Estado, com aquele cinismo, falei, gente, tem que dar um curso aqui no Brasil para nós, entendeu? E aí, nesse sentido, acho que a gente tem momentos ali no filme que dá para a gente enxergar. É um filme que é um elogio aos mais velhos, ao legado. Mas a gente tem registros ali das novas gerações. E muito está sendo dirigido para eles também, né? E nesse sentido, acho que a gente precisa aprender a ser um pouco mais generoso. Eu estou nessa fase de troca de status. A maior parte da minha vida eu fui jovem, agora as pessoas, a senhora. E eu estou convivendo cada vez mais com gente mais jovem que eu, né? Eu dou aula para pessoas que nasceram no século XXI, né? Essas pessoas estão aprendendo e a gente tem que ter responsabilidade, porque a luta nunca foi fácil, nunca teve um momento da história em que lutar fosse fácil. Eu estou muito convencida de que a gente tem que trabalhar com a autopercepção, a tomada de consciência, de autoconsciência e de autoimplicação nos próprios problemas, porque por mais que eu veja diferença, eu me policio para não dizer, essa gente aí está muito frouxa. Às vezes dá vontade. Mas acho que a gente tem que praticar a generosidade. Acho que é assim que eu estou lidando com o que eu pretendo. Tem uma menina aí, que é aquela coisa, eu achava que era menina até ontem, porque foi estudar comigo, aí eu descubro que ela é da minha idade, né? Mas está lá desbravando a psicologia. Ela é jovem na turma dos mocotós da psicologia, né? É bem relativa essa coisa de jovem, juventude, ancestral em vida. Eu não estou muito afim já de ser colocada nesse ponto de ancestral em vida, não, embora eu tenha responsabilidade com todas as gerações. Obrigada, gente, de verdade.
Ana, muito obrigada. Qualquer coisa, a gente vai pedir uma assessoria psicológica para o Márcio para lidar com as fases de vida que nós estamos todos aí transitando, né? Regina, querida, vamos fechar contigo. Eu queria começar a dizer que cada vez que eu via a Evelyn na caminhada, eu pensava numa outra queniana, que foi prêmio Nobel, na Wangari Maathai, não tinha como não, né? E a Wangari Maathai plantou mais de 1 milhão de árvores num Quênia desértico, né? E aí, ligando com o que o Caio disse, essa coisa de pensar na Sojourner e mais... na verdade, eu acho que cotidianamente a gente vai arrastando isso, porque isso está muito imbricado com a nossa ancestralidade, que é individual, né? O Rafael falou no pai, e é individual, mas é coletiva. Eu não consigo pensar a população negra nessa coisa de pensar a ancestralidade para si. E a religiosidade, a gente aprendeu, olha só, a gente veio de um lugar que cultuava Iemanjá, e aqui a gente vai aprender a cultuar de Exu a Oxalá, pela necessidade da manutenção da nossa ancestralidade. Então, quando eu olho essas lutas, eu nunca consigo pensar numa única luta, né? E acho que a coisa que mais me tocou no filme todo, com tudo que a gente viu de coisa pesada, o que mais me tocou foi ela dizendo como a mãe explicou que ela tinha que tocar a luta, né? O pai, para mim é pai, quando morre diz: você vai ter muitos filhos e os que virão deverão levar o meu nome e perpetuar a luta, né? Na verdade, o que ele estava dizendo é que ia perpetuar a luta. Então, é essa coisa de a gente não consegue se entender, e aí eu tenho uns orgulhos na minha vida, eu sou uma pessoa cheia de orgulhos, né? E um dos orgulhos na minha vida é que eu tenho caminhado, hoje estou uma idosa, viu, Ana? Uma idosa de 70 anos, que anda com gente de 20, 25, construindo a luta, né? O meu neto tem 13, provocador, que só, na época tinha 12, né? Caio é um menino que, já respondendo um pouco a sua pergunta, um menino que com outro menino, eu digo menino e ele sabe que não vai nenhum demérito aí, a gente convive cotidianamente, bate papo até 2 horas da manhã em casa, toma cerveja junto e tal. Junto com outro menino, cria um grupo de estudos no MNU São Paulo, que eu tentava há 25 anos atrás, um processo de formação, não sei o quê. Eles criam isso. E aí meu neto provocador, com 12 anos, vira e diz para o Caio uma noite, o Caio, meia-noite lá em casa, vira e diz assim: Caio, por que você decidiu ser amigo de uma velha? Né? E aí o Caio disse assim, inocente, ele não sabe de nada. Né? E é muito isso, porque a nossa relação cotidiana é essa. Não existe a minha luta, se não for a luta, eu estou falando do Caio, porque o Caio é muito jovem, 25 anos, né? Está aqui, está no mestrado e tal. Não existe a minha luta se ela não se retroalimentar da luta do Caio, e se eu não me retroalimentar da luta do Milton, da luta, né? E é isso, é porque a nossa vida,
A vida do povo negro é pensar a vida em circularidade. Né? E eu sempre disse isso, eu vou continuar dizendo, o racismo não é uma questão para os negros. O racismo é uma questão para toda a humanidade. É óbvio que a nossa luta é muito mais, como diz a Ana, não é fácil, não é leve, mas é boa. E a nossa luta é muito maior, mas é uma luta que deve caber a toda a sociedade, não só aqui no Brasil, em toda a diáspora. E aí, quando eu falo em toda a diáspora, eu estou pensando na diáspora negra, mas eu estou pensando nas diásporas no mundo, né? Os indianos na Europa, nas Américas, a amarelitude pelo mundo, a Chinatowns da vida. É disso que eu estou dizendo. Que só existe possibilidade dessa luta frutificar e frutificar e frutificar até que a colonização seja extirpada do mundo, se for uma luta onde a gente envolva jovens, os negros do lugar, os negros de fora, porque quem é não branco, quem é não colonialista, está no mundo todo, né? No árabe, na Ásia, nas Américas, na Améfrica e na nossa cabeça. E é essa luta que é travada todos os dias, cotidianamente. Obrigado à organização da mostra, obrigado à oportunidade de estar aqui com o Márcio, com a Ana Flávia, com todos vocês. Essa felicidade eu só tenho a agradecer. Obrigada. Obrigada, Regina. Eu quero agradecer muito aos integrantes da mesa que nos proporcionaram esse encontro super enriquecedor com as suas falas, os seus conhecimentos, os seus questionamentos, as suas pirraças, tudo que veio essa noite para contribuir para a gente pensar não só sobre o filme, mas sobre a vida. Quero agradecer a presença de vocês, a participação dos que falaram, a escuta dos que não falaram, porque para a gente tudo isso é muito importante. E eu queria encerrar com uma outra fala do filme, que eu acho que também nos inspira, que é uma fala daquela mãe que está lá e ainda morreu a Rainha Elizabeth, ela está lá. Quando é que vão achar os restos mortais do meu marido para enterrar? Uma persistência que eu acho que é inspiradora. Ela também falou a um certo momento assim, devemos parar de achar que somos pobres. Ninguém que tem fôlego deve se achar pobre. Vamos nos unir sem medo. Obrigada, uma boa noite para vocês.